Então passamos imediatamente à nossa aula inaugural, que, como vocês sabem, tratará essa temática, não é? Riscoprire Nicea, il Concilio di Nicea, Chiesi, Religione e Società nel XX secolo, la sfida di Francesco ai nostri programmi, né? Redescobrir Nicea, o Concílio de Nicea, igrejas, religiões e sociedade no século XXI, o desafio de Francisco aos nossos projetos, aos nossos programas. E teremos como conferencista o professor Ricardo Burigana, da Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, Sezione San Tommaso, lá em Nápoles. Mas o professor Ricardo Burigana é colaborador do nosso programa desde 2006, mais ou menos, não é isso? Já veio muitas vezes aqui, inclusive, nesta semana, ministrou um interessantíssimo seminário acerca do diálogo ecumênico e, a partir de agora, né, teremos a honra de escutá-lo, mas antes eu passarei a palavra ao professor Luiz Carlos, que vai fazer uma breve apresentação da biografia do professor Ricardo e também será o responsável pela mediação dos trabalhos e da tradução. Tá bem? Então, bem-vindo, professor Ricardo, mais uma vez. Luiz, agora é contigo. Tá bom. Ricardo Burigana, né, esse o Czinho, né, a gente na Itália precisa pronunciá-lo, Ricardo Burigana, é um amigo meu desde fevereiro de 1992. Então nós estamos comemorando 32 anos de amizade, de colaboração científica e de tantos projetos ligados àquilo que é a área da história da igreja, a história das religiões, a história do movimento ecumênico e, nesse momento, um projeto novo que ele vai apresentar durante a aula inaugural e que o colegiado aprovou há pouco, né? Porque é um projeto de colaboração internacional com a Pontifícia Faculdade Teológica da Itália Meridional, quer dizer, o sul da Itália, em Nápoles. Ele mora em Florença, ele é fiorentino de nascimento, mas já morou muito tempo em Bolonha, onde nós nos conhecemos, morou também, trabalhou em Veneza, mas morava pertinho de Veneza. E desde 2004 ele vem ao Brasil. Em 2004 eu ainda era professor visitante lá na Federal e já fiz um congresso internacional, ele veio naquele congresso. Eu passei para cá a convite do professor Newton e a partir daí o Ricardo, a cada 2 anos, antes da pandemia, ele vinha. E fizemos 2 importantes projetos internacionais, um sobre os 500 anos da Reforma, que veio gente de fora, veio gente do Brasil todo, foi um projeto, né, importante. E depois, ele, na Itália, organizou em 2019 um projeto que também teria uma versão brasileira, mas a pandemia cortou, que foi sobre o Concílio de Florença. Foi aquele concílio no século XV, que tentou reunir novamente as igrejas, a Igreja do Ocidente, que naquela época era, né, a Igreja de Roma, com as igrejas do Oriente, depois daquela ruptura de 1054. Bom, isso para dizer que ele hoje brincou que não tem o telefone do Papa no bolso, e eu disse que do Patriarca de Constantinopla, se passar por ele na rua, para e o abraça, porque sabe muito bem quem ele é. Ele é consultor para a área de
ecumenismo da Conferência Episcopal Italiana e também foi convidado e está trabalhando no comitê que está organizando o Jubileu Extraordinário de 2025. Então, eu acho que com isso dá para ver que, né, há uma amizade. Somos muito amigos, os filhos dele me chamam de tio, né, e também, quando ele chega aqui no Brasil, a minha família, né, todo mundo gosta muito dele. Ricardo, a palavra é sua. Buonasera a tutti, io parlerò in italiano perché vengo da Firenze e avendo studiato con Luis Carlos non ho imparato una parola in brasiliano. Péssimo professor. Porque ele me traumatizou logo no primeiro dia que eu o conheci. Vocês imaginem, eu fui estudar em Bolonha por um ano, que era um dos 3 maiores institutos de pesquisa na área de história da igreja no mundo, e me levaram, era uma grande biblioteca, uns 500 mil volumes, compravam 1.500 volumes por semana, era uma coisa impressionante. E tudo era a biblioteca. Os livros organizados de tal maneira que tinha salinha, formavam salinhas, você trabalhava ali dentro. Eu entro nessa salinha, me levam lá, me apresentam para o doutor Ricardo Burigano, ele já era doutor naquele momento, e qual é a primeira pergunta que ele me faz? É sobre o que eu achava da seleção brasileira naquele momento. Eu não sabia nem que tinha uma seleção, eu continuo não sabendo, mas ele sabia o nome de todos os jogadores das seleções brasileiras desde 1930 até hoje. Né? Conhece todos os jogos. Fizemos uma aula em história na terça-noite e um aluno duvidou disso e perguntou: professor, o que o senhor achou do jogo de 1994? Ele disse: aquele em que uma medíocre seleção brasileira ganhou da italiana, porque tinha, daí ele contou todas as coisas, o cara calou-se ali, não perguntou mais. Mas, enfim, dessa amizade surgiu que ele, em vez de aprender português, ele me ensinou italiano. Né? E eu tenho orgulho agora, mas um orgulho também humilde, de que realmente, quando chego na Itália, eu sonho em italiano, falo em italiano, as pessoas, né, se admiram que um brasileiro fale, mas eu falo. Infelizmente é assim. Né? Mas vamos lá. Ora passiamo all'aula inaugurale. O vosso trabalho, vos também empenhados, é próprio uma reflexão atualizada e incisiva sobre a atualidade permanente da fé trinitária e cristológica, confessada pelo Concílio de Nicea, que nós preparamos para comemorar 1600 anos depois da sua celebração, concedido como jubileu convocado para o ano 2025. Gostaria, portanto, de partilhar convosco 3 razões que tornam a redescoperta de Nicea tão promissora. Questo è il massimo del mio brasiliano. Luis ha detto: io non ho il numero di telefono di Papa Francesco, questo è verissimo, però dal 2010 scrivo regolarmente sul quotidiano del Papa, che è l'Osservatore Romano. Dico questo perché questo è un discorso di Papa Francesco alla Commissione Teologica Internazionale del novembre del 2023. Então, ele começa essa aula inaugural, exatamente as palavras redescobrir Nicéia é uma proposta de Papa Francisco, não de novembro de 2023, desde o início do pontificado. Né? Por quê? Né? Essas 3 razões, porque a redescoberta de Nicéia são promissoras, quer dizer, elas trazem promessas. O Papa desenvolveu nessa palestra, essa conferência, esse discurso
em novembro do ano passado. Un discorso che il Papa ha consegnato ai membri della commissione teologica, perché poi lui a braccio ha detto altre cose. Então o Papa entregou o discurso escrito, mas depois, na hora de falar, ele falou outras coisas. Perché riscoprire il Concilio di Nicea a 1700 anni dalla sua celebrazione? Então a pergunta por trás é essa, que é a pergunta do projeto que o colegiado aprovou. Por que, né, é importante redescobrir a 1700 anos do concílio? Il Papa indica 3 ragioni. Una dimensione spirituale dell'incontrarsi e del pregare insieme. Então, a primeira dimensão é a espiritual, né, de participar juntos e rezar juntos, não só os católicos entre si, também os demais cristãos. La seconda dimensione è il cammino sinodale, cioè il Concilio di Nicea come esempio nella storia della Chiesa di affrontare e risolvere i problemi. Então, a segunda é a sinodal. Né? Para os que estão mais próximos da Igreja Católica aqui sabem que nós estamos num percurso já desde o início do pontificado, né? Para fazer essa experiência sinodal que a Igreja Católica perdeu ao longo do século. Porque Niceia foi o momento em que a sinodalidade foi central. Ma soprattutto è importante per una ragione ecumenica, cioè quella che riguarda i cristiani. Então, mas sobretudo, e para Francisco esse é o ponto central, é redescobrir essa que é a dimensão ecumênica da vida cristã, vale para nós, vale para também as demais comunidades cristãs, que é essa vivência como irmãos na differenza. E qui trovate le parole in portoghese di Papa Francesco, la traduzione. È un'esperienza, è una straordinaria attualità, perché il simbolo di Nicea appartiene a tutti i discepoli di Cristo e poi nel 2025 provvidenzialmente tutti i cristiani celebreranno la Pasqua nello stesso giorno, il 20 di aprile. Então, veja, o Papa, o texto está aqui, você lê, mas essa é a grande coisa, que todas as igrejas, praticamente todos os que se dizem cristãos no mundo, professam o credo que Nicéia começou a escrever e depois Constantinopla terminou, o niceno constantinopolitano. Então, todas as igrejas têm esse credo e o grande problema também entre as igrejas do Ocidente e do Oriente, aí não falando, porque no Ocidente mesmo as igrejas que se separaram na Reforma e depois celebram a Páscoa juntas com Roma, mas no Oriente a data da Páscoa tem outra forma de organização. E em 2025, como acontece de tanto em tanto, as duas Páscoas coincidem, vai ser 20 de abril, né, o ano que vem. Então a ideia de Bartolomeu, que é o patriarca de Constantinopla, e de Francisco, que é o patriarca do Ocidente, é que se pudesse dali em diante mudar e as duas Páscoas passarem a ser sempre juntas. Le parole di Papa Francesco il 30 novembre del 2023 sono forse qualcosa di nuovo? No, perché Papa Francesco e il Patriarca Bartolomeo nel maggio del 2014 hanno indicato il 2025 come una meta ecumenica. Isso que o Papa disse em novembro do ano passado é uma coisa que desde 2014 ele e o patriarca, né, Bartolomeo Bartolomeu já tinham se proposto
pensando nessa data de 2025. Né? Ele esteve em Constantinopla porque era o aniversário, né, dos 50 anos do encontro de Paulo VI e o patriarca Antenágoras, que foi em Jerusalém, né, que foi em Jerusalém em janeiro de 1964. Eu só quero recordar isso, porque até eu, de vez em quando, preciso recordar essa coisa. Naquele momento em que Paulo VI, Giovanni Battista Montini e Atenágoras se encontraram em Jerusalém e se abraçaram, os dois eram um para o outro, ou melhor, um para a igreja do outro, excomungados, eram hereges excomungados, que se abraçaram publicamente. A excomunhão que tinha surgido em 1054 só terminou no ano seguinte, em dezembro, publicamente. Mas vocês imaginem o simbolismo de um abraço entre dois inimigos fidagais por quase 900 anos e que de repente começam. Então, o Papa foi celebrar os 50 anos com agora Bartolomeu, porque foi um momento essencial na vida da igreja, eu digo na geral, contemporanea. E dal viaggio a Gerusalemme del 2014 il Papa e Bartolomeo hanno ripetuto tante volte che il 2025 doveva essere un anno ecumenico, un anno nel quale fare qualcosa che mostrasse l'unità e il desiderio di camminare ancora insieme. Então, Ricardo lembra que tantas vezes ao longo então desses anos, os dois sempre afirmaram isso, que 2025 tinha que ser um ano ecumênico, profundamente ecumênico, que mostrasse ao mundo esse valor. Ma non solo il Papa e il Patriarca hanno parlato dell'anniversario di Nicea come un anno ecumenico, anche il Consiglio Ecumenico delle Chiese, che ha sede a Ginevra, nella sua ultima assemblea generale a Karlsruhe in Germania, ha indicato il 2025 come un tempo particolarmente fecondo per riflettere sull'unità della Chiesa e cosa i cristiani insieme possono fare per testimoniare l'unità nella diversità. Certo, então também o Concílio Ecumênico das Igrejas, que reúne, quantas são atualmente no concílio? Più di 340 membri. Então tem mais de 340 são representadas, é claro, mais 340 diferentes igrejas cristãs que são representadas por esse concílio ecumênico em Genebra. Na 11ª Assembleia Geral, que não por acaso o Ricardo participou também, como convidado do secretário-geral do Conselho, foi lembrado a todos os membros que estavam lá que precisavam se esforçar cada um dentro da sua igreja, para que 2025 fosse vivido como um ano ecumênico, isso é, em que essa busca da unidade, mas a unidade no sentido de a centralidade de Cristo dentro de cada tradição, ninguém abrir mão de sua tradição, mas reafirmar a centralidade de Cristo, fosse dominante nesse ano. Quindi l'appello di Papa Francesco nel novembre del 2023, riscoprire Nicea, non era una novità. Então, aquilo que ele está falando não é novidade, mas acaba sendo novidade porque nesse mundo em que vivemos, tantos desses valores e datas não têm mais significado. Non era una novità e per questo ci si era interrogati che fare
per il 2025, da un punto di vista storico-religioso? Então, desde agora o Ricardo, né? O que fazer? Ricardo, escutando o Papa Francisco, participando lá do Conselho Mundial, da Assembleia do Conselho Mundial, ele comentou comigo já de cara, né? O que nós poderíamos fazer para responder a esse convite das grandes lideranças eclesiais, né, no mundo. E allora abbiamo pensato a un progetto che affrontasse 3 questioni. Approfondire la dimensione ecumenica del Concilio di Nicea e interrogarsi sull'attualità del Concilio di Nicea. Quest'ultimo punto lo dico con molto orgoglio, la parola che ha usato Luis Carlos. Su quest'ultimo punto io ho avuto un aiuto da parte di un monaco che si chiama Enzo Bianchi, che ha passato qualche anno un po' difficile, ma Enzo Bianchi l'ultima volta che l'ho incontrato mi ha detto: non fare un progetto solo per te, pensa all'oggi della Chiesa. Che cosa dice ancora Nicea a una Chiesa che ha tante sfide aperte? Então, o projeto que, né, Ricardo, claro, eu participei, mas ele é o autor intelectual. Não, junto. Mas, sim. Então, pretende fazer 3 coisas. Um é conhecer o concílio e como é que esse concílio, aquilo que foi tomado como decisão dogmática naquele concílio, foi recebido ao longo desses 1.700 anos por todos aqueles que se dizem cristãos. Depois, aprofundar essa questão de que o Concílio de Niceia, né, continua sendo uma chamada ecumênica. Né? Se todas as igrejas professam a mesma fé, elas têm a possibilidade e têm o dever de serem capazes de caminhar juntas, com respeito mútuo, se conhecendo e se admirando mutuamente. E terceiro aí, né, fazer perguntas hoje, século XXI, né, primeiro quarto do século XXI, qual é a atualidade do que foi tratado no concílio? Porque todo mundo pensa que só se tratou do credo. Não foi só o credo. Se falou de tantos assuntos que naquela época já eram assuntos, que agora voltaram, talvez, a ser assuntos ainda com mais força, mas vou dizer só a questão das mulheres na igreja. Né? Niceia se tratou desse assunto. Não vou dizer que tratou como nós trataríamos hoje, mas tratou, e isso significa que pode ser tratado novamente. E questo, Luis, in un anno particolare, il 2025, dove ci sarà il grande giubileo, il Patriarcato di Romania farà 100 anni, 100 anni dalla morte del patriarca Tikhon della Chiesa russa, ucciso dai comunisti, e chissà come verrà ricordato, e poi sono 500 anni dalla guerra dei contadini, dalla interpretazione marxista della riforma. Quindi un anno pieno di anniversari, e poi ce ne sarebbero tanti altri, ma questi sono quelli storici e ufficiali. Sim, então ele lembrou, né, o jubileu, porque a Igreja Católica celebra a cada 25 anos, mas também tem, às vezes, jubileus extraordinários. Mas é o jubileu de 2025. O Patriarcado da Romania está fazendo 100 anos, porque ele foi restabelecido
no ano de 1925, né? Vai ser celebrada a morte desse patriarca que era da igreja de Moscou, da igreja ortodoxa patriarcada de Moscou, que foi assassinado realmente pelo... Estava a tomada do poder pelos comunistas levou a uma perseguição religiosa e depois a uma manipulação religiosa que nós discutimos bastante no curso hoje. E a Guerra dos Camponeses, que quem conhece um pouco a história do século XVI e da Reforma, né, ela passou a ser lida, de um ponto de vista marxista, né, como os camponeses que tentavam realmente se apropriar da própria religiosidade, da própria... Quindi queste sono date ufficiali. Sarebbero anche 70 anni dal primo scudetto della Fiorentina, che è la squadra di calcio della mia città, ma diciamo non possiamo organizzare un progetto su questo. 70 anos em que a Fiorentina lá ganhou o primeiro campeonato. 4 perguntas. Il progetto si chiama Sempre Nicea e cerca di rispondere a 4 aree tematiche: la storia del concilio e la prima ricezione. Il concilio di Nicea nel secolo della Riforma. Perché questo? Perché Luis Carlos ha ricordato il progetto di ricerca del 2017, rileggere la Riforma, un invito non a scrivere una storia politicamente corretta, ma a provare a scrivere una storia del XVI secolo né confessionale né ideologica. Então, eu vou traduzindo devagar. Tem 4 áreas. Só recordando por que nós estamos apresentando isso para vocês. Seja porque o colegiado agora aprovou, vai ser um projeto oficial do nosso programa, é parte de uma parceria formal que a universidade, a Faculdade de Teologia lá em Nápoles, autorizou o Ricardo a fazer o convite. Eu tinha ido lá poucas semanas atrás, conversamos disso. Nós agora aprovamos oficialmente de fazer uma parceria formal com eles e com outras tantas instituições de pesquisa no mundo para desenvolver o projeto. Não é só da nosso quintal, nem é um projeto só, no caso aqui meu, é um projeto que vários professores aqui já disseram que querem participar, né? Então, vocês que são nossos orientandos e orientandas, vocês vão ser chamados também a participar dessas coisas. Eu acho que Thaís, quando era ainda só, né, ela já ajudou no... eu sempre... Ela é minha orientanda, sabe? E eu explorei bastante a Thaís nesses anos, mas ela fez mais do que eu pedia. Bom, outras pessoas aqui presentes também eu podia fazer o mesmo elogio. Aí, o segundo ponto é esse, o Concílio de Nicéia no século da Reforma. Por quê? Porque quando nós fizemos, né, em 2017, 500 anos da Reforma, a gente queria reler a Reforma, né? Era uma releitura científica, não confessional, não partidária. Foram convidados pessoas de várias correntes e várias comunidades eclesiais, cada um para trazer a sua posição, né? E foram debates, conversas, publicações e tal. Agora, a mesma coisa. Como é que, no século XVI, quando explode esse movimento que divide as igrejas do Ocidente, né? Faz nascer as novas igrejas
obriga a Igreja de Roma a se repensar, e por aí vai, como é que todos esses reformadores olhavam para o concílio de Nicéia, que até ali era o concílio que era fundador das igrejas todas. E finalmente, eu já vou adiantar, e que talvez nós brasileiros vamos poder participar muito disso, o concílio de Nicéia é a igreja do século XXI. O que nas igrejas ainda hoje se vive a partir de Nicéia, muitas vezes sem se dar a menor conta disso, né? Então, acho que aqui tem área para quem trabalha com isso, com questões atuais, questões modernas. Eccolo qua. Questa è un'ipotesi di lavoro sulla Chiesa del XXI secolo. La cristologia, come formulare la fede, celebrare la Pasqua lo stesso giorno e con lo stesso valore, l'autorità della Bibbia, perché dopo Nicea Costantino, la tradizione dice, inviò la Bibbia a tutti i vescovi che avevano partecipato, e il rapporto fra la Chiesa e il potere politico, non solo in Russia, ma in tanti altri paesi. Queste sono delle domande che nascono dalla lettura di Nicea e che sono delle sfide attuali, non solo ecumeniche, perché quando parliamo della autorità della Bibbia e la vita della Chiesa non possiamo non pensare all'autorità del Corano e la vita, e se posso, non pensare a come in questi ultimi mesi alcuni in Israele leggono l'Antico Testamento per giustificare la strage di Gaza. Certo. Então, o Ricardo põe aqui aquilo que nós pensamos que poderiam ser os grandes temas, né? O tema da cristologia, quer dizer, a figura de Jesus, a questão das fórmulas de fé, né? As confissões de fé, essa questão da celebração da Páscoa no mesmo dia. Para quem nunca pensou nisso, vale a pena ver como é que até um determinado momento se celebrava junto. Depois começou o problema dos calendários, né? Que é muito interessante essa história dos calendários. No começo do século XX, houve uma proposta, não foi da parte católica, nem da parte das igrejas, foi uma proposta do mundo capitalista de Wall Street. Mas que era uma proposta, honestamente, que eu acho que hoje era unificar os calendários todo mês com 4 semanas, de 7 dias, tendo, né, um dia de repouso, e isso dava 12 meses de 30 dias, né, e tinha que completar um coisinha, aí tinha uns diazinhos, seriam dias de festa universal, né? Qual era a vantagem para os capitalistas disso? A contabilidade ficava mais fácil, né? Os livros bancários dos bancos, das empresas, das coisas. Aí um monte de gente achou que ficava mais fácil as universidades, né? Aulas, férias, essas coisas, tudo organizadinho, não precisava ficar fazendo. Só que para isso, cada uma das igrejas vai ter que abrir mão de alguma coisa. Se a igreja de Roma e de Constantinopla, para não falar das outras, tomasse a decisão de vamos escolher uma data fixa da Páscoa, ela tem que estar dentro da tradição proposta de Nicéia. Implica que, na verdade, Roma vai ter que abrir mão do calendário gregoriano do século XVI
né, e aceitar o calendário juliano corrigido que Constantinopla começou a usar a partir do século XX, que funciona. Bom, mas isso só para vocês verem que tem, depois a questão da Bíblia, né, porque nós estamos assistindo hoje essas leituras, né, de fundo, na verdade, político e pouco, não científico no sentido, mas pouco respeitosa realmente da história dos textos, da coisa, que justificam, por exemplo, o massacre que está acontecendo em Gaza, né, da parte não do povo de Israel, mas do governo que representa o Estado de Israel. E são todas questões, né, que envolvem exatamente essa mistura do poder político com o poder religioso, da tentativa do poder político de usar a religião como instrumento de manobra. L'ultima parola, sempre su questo. Queste questioni, la cristologia, formulare la fede, come e quando celebrare la Pasqua, l'autorità della Bibbia, il rapporto con il potere politico, sono anche questioni di dialogo ecumenico non solo tra Occidente e Oriente, ma anche tra Occidente e Oriente e le nuove chiese. Pensiamo a come le nuove chiese celebrano la Pasqua in maniera molto diversa da come in Oriente e in Occidente per secoli. E questo può essere un'occasione per discutere oggi, così da vivere domani una Chiesa che testimoni che è possibile vivere in piena comunione, ricordando e mantenendo le proprie identità, non contro l'altro, ma unite nella gioia di annunciare Cristo. Então, Ricardo, lembra isso, que todos esses temas, no século XXI, eles exigem daquelas igrejas, né, do Ocidente ou do Oriente, que tem mais tradições, que agora se confrontam com as chamadas novas igrejas, né, e com a nova forma de religiosidade do século XXI, e principalmente em torno da celebração da Páscoa, que não é só uma questão de data, mas é uma questão também da maneira de celebrar. Grazie. Muito obrigado. E só gostaria de... Eu fico feliz de ver tanta gente aqui, né? Estamos todos felizes porque, mesmo que não estejam todos os estudantes, já tem agora uma quantidade realmente que a gente pode chamar o reitor aqui e ele vê, olha quanta gente. Né? Uma coisa é ele saber, outra coisa é ele ver. Sì, una cosa è sapere, una cosa è vedere. Prossima volta leggo 2 brani in brasiliano, così fate un po' di penitenza a sentire il mio brasiliano. Obrigado, professor Ricardo. Obrigado, Luiz, pela colaboração.